Terra está perto de atingir 5 pontos de não retorno. Constatação é de um estudo de pesquisador da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Pontos de inflexão representam uma ameaça para a humanidade de uma magnitude sem precedente, alerta livre de estudo sobre o tema. O mundo está perto de atingir 5 pontos de não retorno que podem desencadear catástrofes ambientais irreversíveis. E o aquecimento global tem culpa disso, alertam cientistas nessa semana. Ou seja, se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como colapso de corais, de águas quentes, o degelo do permafrost e o derretimento de grandes porções de gelo no Ártico e na Antártica se tornarão cada vez mais prováveis. A constatação é de um estudo de pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, e financiado pelo fundo Bezos Earth do empresário norte-americano Jeff Bezos. Esses pontos de inflexão, também como são chamados, representam ameaça para a humanidade de uma magnitude sem precedentes, alertou a AFP, o chefe do relatório Tim Clinton, especialista em sistemas terrestres da Universidade de Exeter. Cinco pontos de não retorno mais próximos de acontecer. Segundo cientistas, sistemas estão ameaçados devido ao aquecimento global. Corais de água quente, manta de gelo da Groenlândia, manta de gelo da Antártica Ocidental, permafrost, solo congelado do Ártico, circulação do Atlântico Norte. Corais de águas quentes. Ao todo, o relatório descreve 26 pontos de inflexão, porém os mais dramáticos são os 5 que vamos explicar aqui. Segundo os cientistas, esse processo parece já estar atingindo seu limite. No caso dos corais de água quente, não é difícil entender o motivo. Francine Elias Piera, PhD em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade Autônoma de Barcelona, explica que os recifes de corais de águas quentes são ecossistemas altamente sensíveis às mudanças climáticas, sendo particularmente vulneráveis ao aumento da temperatura da água e da acidificação dos oceanos. Eles estão localizados em áreas ao redor do globo, onde a água é mais quente, e como mostra dados globais, eventos moderados e severos de branqueamento estão acontecendo cada vez mais nos últimos anos. Isso porque, devido ao aumento da temperatura da água desencadeado pelo aquecimento global, os corais expulsam as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, resultando na perda da coloração que ameaça a saúde dos recifes. Um estudo de 2020, inclusive publicado pela Rede Global de Monitoramento de Recife de Coral, revelou que o mundo perdeu cerca de 14% de seus recifes de coral desde 2009. Esse relatório pioneiro em sua categoria baseou-se em dados coletados em mais de 12 mil locais de coleta em 73 países ao longo de um período de mais de 40 anos, de 1978 a 2019. Por isso, Francine sugere algumas ações práticas que no futuro podem salvar os corais, como, por exemplo, monitoramento eficaz, uso de tecnologias como drones e satélites para observar de perto a temperatura da água e a saúde dos corais. Cooperação entre cientistas e comunidade, compartilhamento de informações sobre práticas sustentáveis de pesca, evitando poluição e práticas prejudiciais no ambiente marinho. Apoio a iniciativas existentes, suporte a projetos que trabalham no plantio de corais, na recuperação de recifes danificados, estabelecer áreas protegidas da criação de zonas onde a pesca é controlada, permitindo a recuperação dos ecossistemas. A comunidade científica necessita estar unida com a comunidade local para que passe as informações dos estudos científicos para a população, para que a população local também passe informações do que está acontecendo no ecossistema, diz. 2. Circulação do Atlântico Norte. Adriana Lippe, mestranda em Ciência e Tecnologia do Mar da Unifesp, explica que temos no nosso planeta um grande distribuidor de calor, a chamada circulação termoalina, que é movida principalmente pelas diferentes temperaturas e salinidades entre regiões equatoriais e polares. Com o aquecimento global, todo o oceano tem se aquecido e as regiões mais frias estão cada vez mais aquecidas, e isto desacelera a circulação termoalina, diz. Com cerca de 90% do calor global está armazenado nos oceanos, as mudanças nessas correntes influenciam o clima em diversas regiões do globo. E em alguns estudos indicam que já estamos tendo uma desaceleração de 15% no sistema de correntes atlânticas desde o meado do século XX.
especialmente na corrente do giro subpolar do Atlântico Norte, localizado perto das costas da Groenlândia e Labrador. Segundo o IPCC, tanto nesse giro subpolar do mar do Labrador e nos mares nórdicos, foram observadas grandes mudanças na salinidade que foram associadas a alterações nas entradas da água doce, derretimento do gelo, circulação oceânica e escoamento fluvial. Por isso, de acordo com o cientista, a única maneira de impedir a paralisação desse sistema é reduzir as emissões de gases do efeito estufa e a consequente aquecimento do planeta. 3. Manta de gelo da Groenlândia. O planeta está aquecendo, isso já é sábado há algum tempo. Desde a Revolução Industrial, a temperatura média subiu em torno de 1,1 graus Celsius a 1,2 graus Celsius. Contudo, os impactos não se limitam à nossa atmosfera, eles alcançam os oceanos, gerando transformações significativas. Francine explica que correntes atmosféricas e marinha agora estão mais quentes. Por isso, quando atinge áreas como a Groenlândia, causa o derretimento do manta de gelo. E esse processo é uma peça-chave no aumento do nível do mar, podendo atingir proporções alarmantes. Nesses locais, as montanhas e as rochas são de uma cor escura e sem o gelo ficam expostas. As rochas escuras absorvem o calor do sol, esquentando ainda mais o local, disse a pesquisadora. No relatório, os pesquisadores citam ainda um ponto crítico a considerar nessa questão. Se o manto de gelo da Groenlândia se desintegrar, isso pode levar a mudança abrupta na circulação meridional atlântica, uma corrente crucial que fornece a maior parte do calor à corrente do Golfo. Esse evento, por sua vez, pode intensificar o fenômeno El Niño, um dos padrões climáticos mais poderosos do planeta, que já está trazendo diversas transformações ao nosso clima nos últimos meses. Em 2023, a Groenlândia perdeu o gelo pelo 27º ano consecutivo. O derretimento foi alto em julho, com chuvas e neves acima do normal na primavera e início do verão do hemisfério norte. Por isso, os cientistas alertam que a possibilidade de chegarmos a um ponto de não retorno na Groenlândia não está tão longe, onde o desaparecimento do manto de gelo se torna irreversível. É um cenário desafiador que exige atenção imediata, considerando as implicações não apenas para o nível do mar, mas também para os padrões climáticos globais. 4. Manto de gelo da Antártida Ocidental. Na Antártida, a situação é bem parecida, como é evidenciado pelo recorde de menor extensão do gelo marinho em junho de 2023, desde que os registros por satélite contínuos começaram em 1978. E isso também é resultado do aquecimento global, que está fazendo a água do oceano aquecer e o gelo derreter. E há algum tempo, os cientistas alertam em específico sobre o derretimento acelerado da camada de gelo da Antártida Ocidental, impulsionado pelo aquecimento do Oceano Austral, especialmente na região do mar de Amundsen. 5. Permafrost, solo congelado do Ártico. O permafrost é um tipo de solo congelado que geralmente é encontrado em regiões muito frias, como o Ártico, incluindo lugares como a Groenlândia, o estado norte-americano do Alasca, Rússia, China, Europa Oriental. O descongelamento desse solo, que cobre cerca de 23 milhões de quilômetros no norte do planeta, não é facilmente visível, pois ele fica abaixo da superfície, mas representa um problemão. Isso porque, segundo estudos mais recentes, o permafrost como um todo armazena uma enorme quantidade de carbono, aproximadamente 1.700 bilhões de toneladas. O descongelamento do permafrost pode levar a uma série de impactos significativos, incluindo a liberação de gases de efeito estufa armazenados, mudança na hidrologia local, instabilidade do solo, alerta Francine. E por causa do aquecimento global, as temperaturas do permafrost estão subindo mais rápido que a temperatura do ar no Ártico, aumentando entre 1,5 a 2,5 graus Celsius nos últimos 30 anos. Isto é, as camadas de permafrost já estão derretendo. E o aumento de 3 graus Celsius nas temperaturas globais pode derreter cerca de 30 a 85% das camadas superiores de permafrost no Ártico, causando danos à infraestrutura e mudanças irreversíveis nas paisagens e ecossistemas únicos do mundo. Entre as estratégias preventivas, a abordagem mais eficaz é a redução global das emissões de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global e assim reduzir o descongelamento do permafrost, acrescenta. Reino Unido envia navio de guerra à Guiana em meio a tensões com a Venezuela. O WMS Trent fará parte de exercícios militares no país sul-americano após o Natal. O Reino Unido anunciou neste domingo o envio de um navio militar para a Guiana, uma ex-colônia britânica que enfrenta reivindicações territoriais da Venezuela sobre o Essequibo, região rica em petróleo. O trecho é reivindicado pelo governo de Nicolás Maduro, representa 2/3 da superfície da Guiana. O HMS Trent participará este mês
partirá este mês para a Guiana, nosso aliado regional e parceiro da Commonwealth, numa série de compromissos na região, afirmou o Ministério da Defesa britânico em um comunicado, sem dar mais detalhes. Segundo a BBC, o navio deverá participar de exercícios militares depois do Natal com outros aliados da Guiana, que foi colônia britânica até 1966. A rede britânica não especificou quais outros países irão colaborar na missão. Londres já havia demonstrado seu apoio à Guiana com a viagem no início da semana de David Butler, chefe da diplomacia britânica na América. O HMS Trent, um navio patrulha que normalmente opera no mar Mediterrâneo, já tinha sido destacado para o Caribe no início de dezembro para combater o tráfico de drogas. A Venezuela reivindica a soberania sobre o território de 160 mil quilômetros há mais de um século. Essa reivindicação, no entanto, intensificou-se após a descoberta de vastas reservas de petróleo na região em 2015. As tensões entre os dois países aumentaram após a realização de um referendo sobre a soberania de Essequibo em 3 de dezembro na Venezuela. No entanto, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e seu homólogo guianense Irfan Ali reuniram-se em 15 de dezembro e reduziram a tensão, embora não tenha resolvido totalmente as suas diferenças. Oito caças e balão da China se aproximaram de Taiwan, relata o Taipei. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan destacou, em particular, que 8 aeronaves J-10, J-11 e J-16 da China cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan e foram acompanhados por forças taiwanesas. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan comunicou no domingo 24 de 12 de 2023 ter detectado nas últimas 24 horas 8 caças chineses cruzando a linha mediana do Estreito de Taiwan em um balão chinês. O Ministério disse que caças chineses cruzaram a linha mediana em Poço ao norte e no centro do Estreito. Taiwan enviou suas próprias forças para monitorar a situação, disse o órgão militar. O Ministério também relatou a presença de outro balão chinês no Estreito de Taiwan. O mais recente, uma série de balões que, de acordo com o Taipei, provavelmente serve para monitorar o clima. Segundo a pasta taiwanesa, o balão foi visto após cruzar a linha mediana no final da manhã do sábado, 23 de 12 de 2023, 180 km a noroeste, na cidade portuária de Kailingong, no norte de Taiwan, a uma altitude de aproximadamente 6.100 metros. O balão se dirigiu para o leste, desapareceu cerca de uma hora depois, acreditou. A linha mediana já serviu como uma barreira não oficial entre os dois lados, mas os aviões chineses agora a sobrevoam regularmente. A China reivindica Taiwan como um território parte do país e tem intensificado suas atividades militares junto da ilha desde que Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, 2019-2022, visitou a ilha autogovernada e provocou uma série de semelhantes visitas por altas figuras norte-americanas e de outros países ocidentais. Hezbollah bombardeia as posições do exército de Israel no sul do Líbano. O grupo militante libanês Hezbollah anunciou neste sábado, 23 de 12 de 2023, ter bombardeado 4 alvos do exército israelense nos setores oriental e ocidental no sul do Líbano. Conforme o comunicado oficial divulgado pela organização, os alvos incluem posições e concentrações de infantaria das Forças Armadas de Israel. Segundo o comunicado de Hezbollah, o ataque no setor oriental visou o local israelense de Bayad Blida, além de concentrar-se nas posições de Talet al-Tinat e Jabal Nadar. No setor ocidental, a organização afirmou ter alvejado uma reunião de soldados israelenses nas proximidades de Birkat Risha, além de atacar o local de Jal al-Alam com mísseis Burkan, alcançando ataque direto. Relatos de fontes do sul do Líbano recebidos pela Sputnik mencionam que o exército israelense respondeu com artilharia pesada, bombardeando a cidade de Mais al-Jabal entre residências sem causar mortes. Além disso, aeronaves israelenses realizaram 3 ataques aéreos na área de Laboni e a cidade de Rabah Talem. Foi alvo de bombardeio no centro, também sem registro de vítimas. O grupo também comunicou em 3 declarações consecutivas o falecimento de 3 de seus combatentes no sul do Líbano. Esses eventos aumentaram a escalada de tensões na região. A fronteira entre Líbano e Israel tem sido palco de conflito entre as Forças Armadas israelenses e o Hezbollah, que tem se mobilizado em relação ao conflito judaico com os palestinos. Em 7 de outubro, Hamas lançou um ataque com foguetes e matou 1.200 pessoas, entre soldados civis. Desde então, os israelenses têm retaliado com cerceamento do acesso a condições básicas a inúmeros bombardeios. Já são mais de 20 mil palestinos mortos. A Alemanha não deverá poder abandonar o carvão antes de 2030, avalia representante da indústria. O país não conseguirá suprir suas necessidades de energia com fontes renováveis, pois não há capacidade de armazenamento suficiente, segundo o presidente da Federação das Indústrias Alemãs.
O governo alemão pode não conseguir desativar as usinas elétricas a carvão antes do prazo, porque não tem uma estratégia de incentivos para a construção de novas usinas a gás, anunciou Siegfried Röhrmann, presidente da Federação das Indústrias Alemãs. É extremamente irritante que possamos nos encontrar em uma situação em que tenhamos que continuar operando usinas elétricas a carvão por mais tempo, porque não há outra capacidade de reserva suficiente, disse Siegfried, citado pela agência alemã dpa. Röhrmann representa empresas como a gigante do setor industrial alemã Siemens Energy AG. A Alemanha está apostando na energia renovável de origem eólica e solar para remodelar o fornecimento de eletricidade do país e busca eliminar o carvão até 2030, 8 anos antes da data oficial. No entanto, 2 dos maiores fornecedores de energia da Alemanha disseram nesta semana que manterão algumas usinas a carvão em funcionamento por mais tempo do que o esperado anteriormente, após a decisão de um órgão regulador de proibir o fechamento das instalações antes de março de 2031. Será necessário investimento privado e tem que valer a pena, mesmo que sejam apenas algumas horas de operação por ano, apontou Röhrmann. Sou fã da expansão das energias renováveis, mas a honestidade exige que digamos que precisamos de soluções de reserva. Estamos muito longe de ter capacidade de armazenamento suficiente, destacou Robert Habeck, ministro para Assuntos Econômicos e Proteção Climática do Partido Verde, ainda não apresentou uma estratégia que inclua novos usinas a gás como reserva para os períodos que não haja vento ou sol para cobrir a demanda de eletricidade. Elas funcionariam inicialmente com gás natural e posteriormente com hidrogênio neutro, sem emissões nocivas. No entanto, até o momento as empresas de energia têm estado relutantes em investir. A Alemanha tem dependido fortemente do carvão desde as sanções abrangentes impostas contra a Rússia após o início da operação militar especial na Ucrânia e após ter fechado suas últimas usinas nucleares neste ano. Licença dos Estados Unidos a Israel na guerra em Gaza vai prejudicá-los no longo prazo, diz analista. Enquanto os militares israelenses seguem bombardeando a faixa de Gaza em sua guerra contra o Hamas, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução mitigada que nomeou um coordenador humanitário para facilitar a ajuda ao enclave. A resolução emitiu um apelo a um cessar-fogo imediato, antecipando o veto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão determinados a assumir uma posição claramente pró-Israel na atual crise de Gaza, mesmo que isso prejudique os Estados Unidos a longo prazo, disse o analista independente Caleb Mawimpin à Sputnik. Isso explica porque o Washington tem sido inflexível para que nenhuma resolução seja aprovada no Conselho de Segurança da ONU que possa, de alguma forma, amarrar as mãos de Israel, disse o analista político. O Conselho de Segurança da ONU finalmente adotou na sexta-feira, 22 de 12 de 2023, uma resolução bastante atenuada, elaborada pelos Emirados Árabes Unidos sobre a crise em curso em Gaza. Essa resolução foi reduzida a quase nada, sublinhou Mawimpin. Na resolução, o Conselho de Segurança da ONU apela à nomeação de um coordenador humanitário com responsabilidade de facilitar a ajuda humanitária à faixa de Gaza. A resolução foi aprovada por 3 votos a favor e 0 contra, com a abstenção da Rússia e dos Estados Unidos. A resolução solicita que o secretário-geral nomeie um coordenador sênior para as questões humanitárias e de reconstrução, que será responsável por facilitar, monitorar e verificar a natureza humanitária de todas as remessas de ajuda humanitária para Gaza, fornecidas através de estados que não são partes do conflito. A resolução também apela a pausas e corredores humanitários urgentes alargados em toda a faixa de Gaza durante um número suficiente de dias para permitir o acesso humanitário, bem como apela à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Em meio à indignação global com o aumento de número de mortes em Gaza e ao agravamento da crise humanitária no território, a resolução foi aprovada após uma semana de atraso nas negociações para evitar um veto de Washington, um aliado importante de Israel. O enfraquecimento da linguagem sobre o fim das hostilidades no meio da guerra de Israel contra o Hamas deixou vários membros do Conselho, incluindo a Rússia, frustrados. A Federação da Rússia propôs a seguinte alteração oral. Nesse sentido, apela a uma suspensão urgente das hostilidades para permitir o acesso humanitário seguro e desimpedido e as medidas urgentes para uma cessação sustentável das hostilidades, disse o embaixador russo nas Nações Unidas, Vasily Nebenzia. No entanto, as medidas dos Estados Unidos relativamente à resolução resultaram em um projeto castrado, Nebenzia, crítico à linguagem que apela à criação de condições para a cessação sustentável das hostilidades, dizendo que dá a Israel uma licença para continuar suas operações. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, sublinhou em uma publicação no X que espera que a resolução melhorasse a prestação de ajuda, mas afirmou que um cessar-fogo humanitário é a única forma de começar a satisfazer as necessidades desesperadas das pessoas em Gaza. E, por fim, ao seu contínuo pesadelo, o chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, reiterou a necessidade de um cessar-fogo imediato.
Simplesmente não foi suficiente para os Estados Unidos que a resolução não apelasse a um cessar-fogo. Quer dizer, eles analisaram e fizeram muitas mudanças. Eles foram inflexíveis para que não houvesse nada que criticasse Israel de alguma forma, o que implicava que poderia ser tomadas ações contra Israel, disse Caleb Mawimpy. O jornalista e ator faz referência à expressão escolher a colina onde quer morrer e continuou. Israel é a colina onde os Estados Unidos querem morrer. Os Estados Unidos não vão impedir Israel. Eles não se oporão a Israel. Eles darão a licença a Israel. Eles protegerão Israel. Eles defenderão Israel. Biden agora quer mais 14 milhões para Israel. O mundo inteiro assiste horrorizado ao que Israel está fazendo. E os Estados Unidos estão dizendo: certifique-se de que estamos envolvidos, certifique-se de que somos cúmplices. Quer dizer, realmente chocante. Segundo o especialista, é evidente que muitas das pessoas mais liberais na administração Biden realmente não gostam de que Benjamin Netanyahu está fazendo e veem que isso vai prejudicar os Estados Unidos a longo prazo. Além disso, a opinião pública na América não concorda com isso, observou Maupin. Isso vai prejudicar os Estados Unidos no longo prazo, isso vai causar mais divisão no mundo. Esta é uma situação nada boa, mas é aqui que a Casa Branca de Biden quer que estejamos relativamente à atual crise no Mar Vermelho, que foi desencadeada pela última espiral de crise Israel-Palestina. Caleb Maupin caracterizou-a como uma história de Davi e Golias. Os Houthis são, neste momento, os heróis de todo o mundo árabe e muçulmano. Eles estão por aí apreendendo navios que fazem negócio com Israel, ou que têm algo a ver com Israel. Você sabe, o Iêmen é um dos países mais pobres do mundo, se não o mais pobre. Mas eles lutarão contra Israel de uma forma que nenhuma outra força fora do Hamas e das forças de Gaza estão fazendo neste momento. E agora fala-se de uma operação militar dos Estados Unidos do Mar Vermelho para proteger os navios israelenses. Portanto, esta é uma situação muito dinâmica, uma situação em que o mundo inteiro está aplaudindo um grupo de pessoas em um país muito, muito pobre, que está enfrentando algumas das maiores entidades econômicas do mundo. No início da semana, os Estados Unidos anunciaram que estavam formando uma coligação militar encarregada de garantir a segurança de navegação através do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. A medida ocorreu depois que as milícias Houthis do Iêmen efetivamente fecharam as vias navegáveis aos navios israelenses em resposta à guerra em curso de Tel Aviv em Gaza. Todo o mundo muçulmano está unido contra Israel neste momento. Os Estados Unidos são vistos como financiador de Israel. E os Estados Unidos estão completamente isolados. Em geral, o equilíbrio de força no Oriente Médio nos últimos 2 ou 3 anos mudou dramaticamente contra os Estados Unidos, eu diria, concluiu Caleb Maupin. Forças armadas ucranianas são incapazes de mobilizar mais 500 mil pessoas, diz mídia. A lei marcial e um decreto sobre a mobilização geral está em vigor na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Homens com idades entre 18 e 60 anos estão agora proibidos de deixar o país. As Forças Armadas ucranianas afirmam não saber como mobilizar mais 500 mil soldados, pois os voluntários se esgotaram. Os voluntários que queriam ingressar nas Forças Armadas ucranianas acabaram. Em relação a saber exatamente quando será a mobilização e com que qualidade, é difícil dizer. Como implementá-la fisicamente, não há entendimento disso, o Major-General das Forças Armadas ucranianas, Dmitry Marchenko, em entrevista a Ashley Ellie. Segundo Marchenko, por cada 100 militares que morrem no fronte, apenas 20 serão mobilizados para o substituir. Ao mesmo tempo, o Major-General reagiu positivamente à proposta de baixar o limite de idade de mobilização de 27 para 25 anos e tentar obter a extradição daqueles que fugiram do país, acrescentando que não vale a pena preencher os buracos no fronte com mulheres, quando a massa de homens estão escondidos no exterior. Em uma conferência de imprensa de 9 de dezembro, Vladimir Zelensky apresentou pela primeira vez números para uma nova mobilização em grande escala. Ele disse que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas o abordou com um pedido para mobilizar 450 mil a 500 mil pessoas. De acordo com Zelensky, a mobilização custaria à Ucrânia cerca de 3,4 bilhões. Mais tarde, Alexei Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse que a mobilização de um número tão grande de pessoas levaria pelo menos um ano. Os oficiais de recrutamento militar podem cumprir intimações em locais públicos e vídeos de incidentes nas ruas, em postos de gasolina e em cafés que têm circulado nas redes sociais. A intimação para as Forças Armadas ucranianas atualmente não tem necessariamente de ser apresentada por um representante do Centro Territorial de Recrutamento e Apoio Social, como foram recentemente denominadas as comissões militares da Ucrânia, mas também podem ser entregues por diretores de empresas onde trabalham recrutas, chefes de comitês de habitação e outros funcionários. Marinha do Irã recebe mísseis de cruzeiro com alcance de mais de 1.000 km e outras armas. O ramo militar iraniano passou a ter diversos novos tipos de mísseis, helicópteros e outros sistemas auxiliares, escreve a mídia iraniana.
Marinha do Irã recebeu no domingo 24 de 2023 uma série de novas armas e equipamentos fabricados internamente, incluindo sistemas estratégicos, mísseis de cruzeiro e helicópteros adaptados para a guerra eletrônica, informa a agência iraniana Tasnim. Falando em uma cidade no sul do Irã contra o almirante Shahram Irani, o comandante da Marinha iraniana explicou que o Tala é um míssil de cruzeiro inteligente com alcance de mais de 1.000 km que pode mudar de trajetória durante o voo e selecionar um novo alvo antes de o atingir de surpresa. Outras armas e equipamentos incluem o sistema de míssil de cruzeiro Nassi, que tem um alcance de mais de 100 km, grande poder destrutivo e que pode equipar vários destroyers navais de diferentes classes, afirmou o comandante. Foram também exibidos sistemas de míssil superfície. A Tasnim mencionou ainda a entrada em serviço do primeiro helicóptero de guerra eletrônica da Marinha do país e o primeiro helicóptero de reconhecimento. Eles são munidos de sistemas de guerra eletrônica de autoproteção e podem enganar vários mísseis, de acordo com o Irani. Os dispositivos ópticos avançados, sistemas de coleta de informações e sistemas de identificação de amigo ou inimigo instalados nos helicópteros permitem igualmente seu uso em operações marítimas civis. Foram ainda apresentados um drone suicida inteligente Sanjar, transportado pelo destroyer Jamaran, um sistema de drones multiuso para a guerra eletrônica, um sistema de detecção de mergulhadores e o rebocador Sirvan usado em portos e ancoradouros. O evento também contou com a presença do Major-General e Comandante do Exército Abdolrahman Mousavi. Borel alerta para uma possível vitória da Rússia no conflito com a Ucrânia. O chefe da diplomacia europeia disse que se a União Europeia não empregar toda essa capacidade, permitirá a Moscou vencer o conflito contra Kiev. A Rússia vencerá o conflito na Ucrânia se a União Europeia não mobilizar todas as suas capacidades, disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, neste sábado 24 de 2023, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Se não mudarmos rapidamente o rumo, se não mobilizarmos todas as nossas capacidades, isso permitirá a Vladimir Putin vencer a guerra na Ucrânia, disse Borrell. Borrell disse que a Rússia é uma grande potência que supostamente ameaça a democracia europeia. O importante é o que podemos fazer para evitar que a Rússia ganhe a guerra. O que estamos prontos para fazer? Perguntou. Estamos realmente prontos para fazer tudo que for necessário? Pergunta. Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos, disse o chefe da diplomacia da União Europeia. Borrell tem se manifestado repetidamente a favor da continuação do apoio militar que é por parte do Ocidente. Em junho, ele demonstrou receio de que, sem ajuda externa, o conflito na Ucrânia terminasse muito rapidamente. E recentemente queixou-se de que nem todos os países da União Europeia veem a Rússia como uma ameaça estratégica, por mais que tente convencê-los disso. O Kremlin enfatizou repetidamente que nunca recusou diálogo com Kiev, mas, como observou o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, não existem pré-requisitos para isso agora, uma vez que o movimento em direção à paz está absolutamente excluído tanto por Kiev como pelo Ocidente. No entanto, segundo ele, a situação pode evoluir para uma direção pacífica, mas apenas se todas as exigências de Moscou forem levadas em conta. Autoridades da gestão Biden esperavam encobrir incidente do balão espião chinês, diz mídia. Os militares dos Estados Unidos abateram 4 objetos voadores não identificados no início deste ano, incluindo um que Washington alegou ser um balão de vigilância chinês. Pequim subiu repetidamente que o objeto voador era civil e estava envolvido em uma investigação científica que acabou entrando acidentalmente no espaço aéreo dos Estados Unidos. A Casa Branca inicialmente tentou varrer um embaraçoso incidente do balão espião chinês para debaixo do tapete no início deste ano, informou a NBC News. Antes de ser descoberto publicamente, havia a intenção de estudá-lo e deixá-lo passar e nunca contar a ninguém sobre isso, disse um alto funcionário dos Estados Unidos. O potencial revés da reputação das relações dos Estados Unidos e China foi aparentemente a razão pela qual os responsáveis da administração do presidente dos Estados Unidos, John Biden, procuraram manter um incidente em segredo do Congresso do público norte-americano. Isso causou muitos problemas, disse um alto funcionário do governo ao canal. Os caças da Força Aérea dos Estados Unidos abateram o balão chinês sobre o Oceano Atlântico em fevereiro, depois dele ter atravessado o Canadá e grande parte do oeste dos Estados Unidos. O Washington alegou que ele estava sendo usado por Pequim para coletar informações. A China negou essas acusações e disse que o objeto voador era um balão meteorológico comercial. O brigadeiro-general Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, admitiu mais tarde que os Estados Unidos não tinham conhecimento das capacidades de recolha de informações do balão. O incidente aumentou ainda mais as tensões entre os Estados Unidos e a China. A rede de notícias noticiou um telefonema não relatado em 27 de janeiro entre o principal conselheiro militar do presidente Joe Biden, o general Mark Miller, e o chefe do comando
Norte dos Estados Unidos e do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, general Glenn D. Van Herk. Van Herk teria dito a Mir que eles estavam rastreando um objeto misterioso sobrevoando a Ásia Pacífica ao longo de 10 dias. Van Herk acrescentou que o Pentágono enviaria caças militares F-22 para avaliar a natureza do objeto. O voo determinou que o objeto não possuía nenhuma capacidade ofensiva. Biden não foi informado sobre o incidente do balão até fevereiro. A mídia posteriormente divulgou a história ao público em geral em 2 de fevereiro. Quando solicitado a comentar o relatório, um alto funcionário do governo, Biden negou que tenha havido qualquer tentativa de manter o incidente em segredo. Na medida que tudo foi mantido em segredo, isso foi em grande parte para proteger as ações de inteligência relacionadas à sua localização e rastreamento. Não houve intenção de esconder isso do Congresso, nem em momento nenhum, disse o funcionário à NBC. No início deste ano, o Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que a aeronave era de fato originária da China e desviou significativamente de sua rota devido às condições do vento. A declaração do Ministério esclareceu que seu uso era estritamente para pesquisas científicas, incluindo estudos meteorológicos. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, alertou contra a especulação sobre o tema do balão espião chinês. Chamar isso de balão espião, que coletou informações, nada mais é do que uma acusação falsa, disse Mao em um briefing. Unilateralmente é inaceitável. Deputado da Duma critica os Estados Unidos por reivindicar áreas do Ártico. Nikolai Kharitonov afirma que a expansão das fronteiras na região deve ser submetida à análise e não pode ser feita unilateralmente. O chefe do Comitê Estatal da Duma sobre o Ártico, Nikolai Kharitonov, afirmou que a intenção dos Estados Unidos de expandir suas fronteiras no Ártico, tomada unilateralmente, é inaceitável e pode levar a aumento de tensão. As declarações foram dadas neste sábado, 24 de 2023. A expansão unilateral das fronteiras no Ártico é inaceitável e só pode levar ao aumento da tensão. É necessário, antes de tudo, provar a identidade geológica desses territórios, como a Rússia fez no seu tempo, disse Kharitonov. Ele acrescentou que análises reuniram uma boa base de evidências sobre as fronteiras russas na região e que essas evidências foram levadas posteriormente a um subcomitê da Organização das Nações Unidas. O deputado destacou ainda que os Estados Unidos não ratificam a Convenção sobre o Direito do Mar. Na sexta-feira, 22 de 2 de 2023, foi noticiado que os Estados Unidos anunciariam a expansão de sua própria parte na plataforma continental no Ártico. A chamada plataforma continental estendida abrange cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, predominantemente a oeste, no Ártico e no Mar de Bering, uma área de crescente importância estratégica entre os oceanos Ártico e Pacífico, onde o Canadá e a Rússia também têm reivindicações. Essa área totaliza 520.400 quilômetros, mais da metade dos territórios reclamados.